Fala galera, quem tá falando é Rafael Silva, sou escritor do livro Dorre e hoje se prepare, finalmente vamos iniciar a nossa série, desafio aí de 1000 inscritos, cumprido há algum tempo já, mas vamos começar essa série maravilhosa que é a série de Roma. É isso aí, império mais importante que a humanidade já conheceu. Vamos começar hoje e nesse primeiro vídeo vamos começar com a Itália primitiva, vamos lá! Desafio de 1000 inscritos, gostaria de agradecer primeiramente a você que trouxe o canal até aqui, estamos quase batendo os 3000 aí, tudo graças a você, mas temos que realmente fazer essa série para poder entrar na Idade Média. O pessoal pediu bastante Idade Média também, origens do cristianismo, origens do islamismo, vamos falar já já sobre isso aí. Mas não dá para ir para a Idade Média sem falar antes do grande Império Romano. Vamos tratar aí nessa série toda a história, começo, meio e fim, da grande civilização que foi Roma e que nós somos herdeiros diretos, tão diretos que nós vamos ver. Primeiro vamos falar sobre a importância desse grande povo, dessa grande civilização. Importância, temos várias, incontáveis, mas vamos enumerar algumas aqui. Por exemplo, língua. O latim, famoso latim, se você hoje fala a sua língua, português, né? Você fala espanhol, se você fala francês, italiano, metade das línguas da Europa, você fala essa língua por causa da língua que o pessoal lá do Lácio falava, os latinos, né, os romanos, graças a eles você fala o seu português. Portugal está na Europa, então o português que veio diretamente do latim foi trazido pelos colonizadores quando colonizaram o Brasil e você hoje fala o português por conta disso, por conta da língua latina. Metade da Europa hoje fala uma língua que foi derivada do latim. Olha só o mapa aqui. Tá vendo quantos países na Europa hoje falam línguas derivadas do latim? Mais que isso, olha o mundo. Tá vendo o mundo aqui? Você vê que são diversos países que falam línguas derivadas do latim. Então, primeira grande importância do Império Romano, desse povo romano, desse povo que veio do Lácio ali, você tem a língua. Outra, o alfabeto. O alfabeto que você usa hoje é o alfabeto romano, o alfabeto latino, tá? Que eles tomaram dos gregos através dos etruscos, modificaram um pouquinho e nós temos hoje o alfabeto romano. Os numerais, né? Você usa, não tanto ainda, mas você tem os relógios, por exemplo, aqueles relógios analógicos, você tem lá os numerais romanos, né? Quando a gente vai falar de descendentes, Luís IV, Luís X e tudo mais, você tem os numerais romanos. Temos também, por exemplo, o calendário. Esse calendário que nós usamos hoje, o calendário gregoriano, na verdade, veio do calendário juliano, de Júlio César. Júlio César mandou fazer e, enfim, o calendário romano. Então, quer dizer, outra grande importância que nós temos é a forma como nós consideramos o passar do ano e nós calculamos isso aí. Temos também, por exemplo, a religião, uma tremenda importância no campo da religião. O cristianismo, você conhece o cristianismo? Dominou completamente o mundo. Olha aqui os países cristãos, de maioria cristã. Tá vendo? Dominou completamente o mundo o cristianismo. E começou, quando você lê a Bíblia, você pensa, Paulo de Tarso foi o grande responsável pelo cristianismo. Teve um grande papel evangelizador, mas não foi o principal, o baluarte que fez com que realmente o cristianismo se propagasse tanto. Foi o Império Romano. Depois do imperador Constantino, você vai ter o cristianismo oficializado como religião do Império Romano e aí vai se alastrar pelos 4 cantos do mundo. Então, importantíssimo no campo da religião. E você tem também, claro, a instituição, uma das mais antigas do mundo, que é a Igreja Católica. 2000 anos de existência, você tem como uma criação do Império Romano. Então, não só no campo de religião, mas no campo de instituições, que também fundaram diversas, que nós temos até hoje. Por exemplo, na parte do direito, na parte política, nós temos o Senado. Se você conhece os senadores, você vai ver isso quando falarmos aí da história de Roma. Mas você tem essas instituições, como a Igreja Católica, como instituições políticas que são legados do Império Romano para nós. O direito talvez tenha sido o ápice do Império Romano. Os romanos, perceba que eles não eram caras muito criativos. Isso é interessante da gente notar. Falando da importância, falamos Império Romano, mas houve a República, houve a Monarquia Romana e houve o Império.
Mas vamos entender que essa civilização romana trouxe um legado muito forte para nós, mas acima de tudo, o direito. Eles não eram criativos, tá? Os gregos eram um povo muito criativo. Fizemos a série dos gregos, você viu quantas coisas que eles inventaram e desenvolveram do nada. Os romanos, eles eram muito organizados, eles eram excelentes administradores, né? Por isso que criaram um edifício que veio a ser chamado de civilização ocidental com o passar do tempo, de cultura ocidental greco-romana. Por que greco-romana? Porque os gregos criaram a maior parte das coisas, ou então, pelo menos, tomaram emprestado dos povos do Oriente Próximo, ali os impérios da Mesopotâmia, e os gregos souberam classificar, souberam organizar isso muito bem e dar uma lapidadinha. Mas o direito é uma criação muito bonita dos romanos. Então eles criaram muitas coisas dentro desse campo do direito, e é esse direito romano que vai vir para a grande parte do mundo, a maior parte do mundo hoje, vai se inspirar em seus códices, em suas legislações, no direito romano. A grande criação deles foi essa. Mas são caras que nos deixaram um legado tremendo. Vamos entender que depois de Roma ter se esfacelado com as hordes bárbaras vindo e derrubando todo mundo ali, você tem diversos impérios querendo trazer esse nome de Império Romano para si. Você vai ter o Império Bizantino querendo não se entender como Império Grego, Império Bizantino, mas como Império Romano. Você vai ter os alemães, posteriormente, querendo não se entender como povo germânico e tudo mais. Eles querem ser o Sacro Império Romano Germânico, eles querem trazer o Império Romano para si. Você vai ter os czares, a época russa, o Império Russo, como a nova Roma, depois da derrocada do Império Romano. Então, quer dizer, muita gente tentou trazer o Império Romano para si. Mesmo os fascistas depois vão querer, com Mussolini e seus compatriotas ali, querer restaurar o Império Romano e tudo mais. Então, quer dizer, ficou como grande exemplo de um império poderoso e muito bem administrado. E é dessa grande herança, desse grande edifício monumental que foi o Império Romano, que você vai ter, depois do esfacelamento dele com a invasão dos bárbaros, você vai ter um mapa da Europa mais ou menos definido como a gente o entende hoje. Na Idade Média você já vai ter meio a cara dos países que nós temos hoje, como os entendemos. Depois vai ter a colonização do Novo Mundo, que vai vir diretamente daquele pessoal ali da Europa, tá ok? Então, antes da gente começar o nosso vídeo, passar algumas fontes, algumas referências bibliográficas, uma literatura a mais para você ter, que você possa se aprofundar, caso ou deseje, na história do Império Romano, da República Romana e do início da Itália primitiva aí. Recomendo para você Bloch, As Origens de Roma, recomendo Pallottino, com a história da Itália primitiva, recomendo uma série muito legal, se você conseguir ter acesso a ela, do Will Durant, História da Civilização. São vários livros, você vai gostar muito. A que fala de Roma, se eu não me engano, é o terceiro livro, César e Cristo. Pegue, você vai curtir muito, esse cara também brilhante. Não posso deixar de indicar, como sempre indico, nosso conterrâneo Mário Curti Giordani, tá? Que tem um livro maravilhoso que é História de Roma. Você vai curtir muito, pega que você vai gostar, vai conseguir se aprofundar muito, fala de uma maneira muito legal, de um jeito muito tranquilo para se entender esse período. Se você quiser ir um pouquinho mais fundo, você pode pegar os próprios historiadores romanos, né? Grandes historiadores como Tito Livio, como Tácito. Você tem grandes historiadores que vão falar sobre a época deles, com os preconceitos deles, com a cabeça deles, com uma visão de mundo deles, vão trazer um pouco o sobrenatural para dentro da sua maneira de relatar a história, mas é interessante para você ver o que eles pensavam da época deles. São fontes, com certeza, muito mais confiáveis do que simplesmente alguém que escreveu sobre aquela época. E Virgílio também, o grande Virgílio, vai escrever a Eneida. Se você quiser entender um pouco do mito da fundação de Roma, como se iniciou isso aí, com o grande Enéas fugindo da Guerra de Troia, leia a Eneida do Virgílio. Eu gosto também de passar para você que talvez não goste tanto de leitura, mas temos aí jogos hoje que é muito fácil você sugar uma cultura muito legal enquanto você se diverte. O Age of Empires, que já sugeri lá no vídeo da Grécia, também tem a campanha de Roma, você vai aprender. E tem especificamente o Rome Total War, tanto o primeiro quanto o segundo vão falar. Você tem campanhas aí também que você vai ter que fazer, vai ter que trilhar
os caminhos aí que os romanos trilharam. É muito interessante, se aprende muito, vale a pena. Então pega aí para você jogar esses jogos, tá ok? E para finalizar sobre fontes, eu vou dizer, evidentemente, que você precisa assistir os nossos vídeos lá, principalmente da Grécia Antiga, tá? Eu vou recomendar que você assista, para você entender bem essa série, que você assista o vídeo da série da Grécia, os Micenianos, que nós fizemos, e que você assista também o vídeo sobre Cartago, que depois vai ser interessante para a gente fazer um paralelo com isso aí, tá ok? Vamos então começar a estudar esse pessoal aí, etruscos, latinos, romanos, o que é isso aí? Pergunta de sempre, né? Vamos lá. Quem que eram os romanos? Para começo de conversa, localização geográfica. A civilização romana se desenvolveu na Península Itálica. Até agora nós viemos falando dos gregos ali na Península Balcânica. Olha o mapa aqui. Tá vendo aqui a Grécia? A gente estava falando sobre essa península, lembra aí? Sobre Creta, sobre o Mar Egeu e tudo mais. Lembra desse lugarzinho aí? Você vai um pouquinho para o ocidente, tá vendo aqui? Tá aí, ó, Península Itálica. É a botinha, a famosa botinha que é a Itália hoje. E nós temos no pé dessa bota uma bola que a bota está chutando, que é a ilha da Sicília. Também vai ser muito importante. Então, vamos nos ater agora não mais à Península Balcânica, mas à Península Itálica. Dentro da Itália, vamos iniciar entendendo a geografia desse lugar. Nós temos ali no topo, na parte norte, você vai ter os Alpes italianos, tá? Que são grandes cadeias de montanha, que é uma cordilheira dos Alpes, que funciona como um tampão, tá? Para evitar que o pessoal do norte chegasse, eles contavam com a cordilheira dos Alpes ali em cima da Itália. E cortando o centro da Itália, você vai ter os Apeninos, como se fosse uma espinha dorsal da Itália. Então ali bem no centro da Itália. E sobre o clima da Itália, é interessante a gente notar aqui, como ali na Grécia, também é um clima maravilhoso, muito bom, muito confortável, vento, sol. Esse clima que você tem no seu maravilhoso Brasil, aí você tinha uma coisa parecida também ali na Itália. Então, dentro dessa Península Itálica que estamos analisando, é interessante a gente notar algumas regiões que vão ser importantes ao nosso estudo daqui para frente. Tá? Primeiro, região da Toscana. Tá vendo aqui no mapa? Esse foi o berço dos etruscos. Tá? É um dos povos sobre os quais vamos falar, não tanto em detalhes, mas que vai ser importante ao nosso estudo. Então, etruscos, ou como eles eram chamados pelos latinos, Tusci ou Etruschi, Tusci, temos a região da Toscana, que até hoje existe essa região, graças ao nome dos etruscos. Então, pense que ali estavam os etruscos. Mais para baixo você tem a região do Lácio, tá? Daí que você vai ter o nome latinos, tá? O povo latino que morava ali e que vai dar origem a esse termo latino, latim, da língua deles também, morava ali no Lácio. Entre essas duas regiões também você vai ter um terceiro povo que é interessante a gente notar, que são os sabinos, tá? Então, temos os etruscos, temos os latinos e temos os sabinos como povos importantes para você memorizar, tribos importantes que você tem que lembrar desses nomes para você entender um pouquinho melhor a nossa história. E ali ao sul da Itália você vai ter a chamada Magna Grécia. Por que Magna Grécia? Eram gregos que moravam ali, que colonizaram ali. Lá no nosso vídeo dos Micenianos da série da Grécia, você lembra que chegaram os dórios invadindo aquele sul de península ali e enxotaram todo mundo que estava ali. Os aqueus, os jônios e os eólios fugiram, colonizaram parte da Ásia Menor, mas também alguns grupos fugiram para o outro lado. Em vez de ir para a Ásia Menor, fugiram para o ocidente e deram de cara com a Itália, né? O sul da Itália, e colonizaram ali e ficou chamado de Magna Grécia. Então, os gregos estão presentes ali, é importante a gente notar isso também. Muito bem, esses são os principais povos que habitaram aquela Itália primitiva. Ali estamos falando aí do primeiro milênio antes de Cristo. A história da Itália é um pouquinho mais recente, a história da civilização na Itália, da cultura na Itália é um pouco mais recente que a dos gregos. Até por isso é interessante a gente seguir uma ordem cronológica aqui, uma série de Roma depois da série dos gregos, tá? Porque tanto os etruscos quanto os latinos, quanto os sabinos que estavam juntos, vão desenvolver uma civilização muito posteriormente ao pessoal da Grécia, os minoanos, os micenianos. Então vamos lá, estudamos a localização geográfica desse povo, estudamos as tribos aí que é importante a nós notarmos, estudamos algumas das regiões. Vamos começar
a falar da história de Roma. Toda cidade importante no passado tinha um mito de sua fundação, né? Ela não foi fundada aleatoriamente. Os historiadores pintavam coisas maravilhosas ali para justificar muitas coisas que eles não sabiam e trazer um pouco dos deuses para o poder daquela cidade e tudo mais. Vimos ali um exemplo parecido em Cartago, a fundação de Cartago. Você vê também um mito criado em cima daquele negócio ali. Já estudamos sobre isso. E o mito mais famoso das criações de cidade não podia deixar de ser em outra cidade, mas Roma. Então, primeiro de tudo, vamos estudar o mito da fundação de Roma, o famoso mito da fundação. Vamos lá. Tudo começa na Ásia Menor, cidade de Troia. Você já viu essa cidade de Troia aí lá no nosso vídeo 2100 anos, quando falamos da Guerra de Troia, a famosa Guerra de Troia, travada entre os gregos e os troianos. Um dos heróis, naquela batalha havia vários heróis que lutavam favorecidos pelos deuses. Um desses heróis era chamado Enéas. Esse Enéas era troiano, ele não era grego. E quando cai a cidade de Troia, o Enéas tem que fugir dali, né? Caiu a cidade, vão para outro canto. E ele leva um grupo de troianos junto consigo. Então o Enéas vai embora daquela cidade e vai dar de cara com a Itália. Vai navegando com o seu grupo ali, vai terminar ali na costa da Itália e vai encontrar um rei mítico chamado Latino. Ele pede abrigo, pede asilo ali, e o rei Latino acolhe os troianos muito bem, pacificamente, deixa que eles fiquem ali, inclusive dá a sua filha Lavínia em casamento ao herói Enéas. E isso enfurece muito um camarada, um príncipe, um fidalgo que havia no território ali próximo, que a Lavínia já estava prometida em casamento a esse cara. É claro que ele ficou furioso e chama os etruscos e começa uma guerra terrível ali contra os latinos e os troianos, né? Enéas, o rei latino e todos os seus seguidores caem na pancada com esses grupos aí dessa tribo do camarada vilipendiado e os etruscos. O Enéas vai vencer essa guerra, só que o rei latino morre. Então, quando morre o latino e o Enéas vence a guerra, fica chefe sobre troianos e latinos. O Enéas vira o grande rei daquele lugar ali e estabelece o rio Tibre como limite entre a terra dos latinos e dos etruscos. O tempo passa e Ascânio, filho de Enéas, começa a governar aquelas terras depois da morte de seu pai. A cidade já não está mais comportando aquele pessoal e ele vai a um assentamento para o Oriente chamado Alba Longa, aos pés de uma colina, e se assentam ali. O tempo vai passar, nós temos diversos descendentes, até que enfim vai chegar um descendente de Ascânio e de Enéas chamado Numitor. Numitor tinha um irmão chamado Amulho, que era um cara muito invejoso. Amulho, que era esse irmão invejoso, ele dá um jeito de prender e exilar o Numitor, tá? E mata todos os filhos homens. Só deixa viva a filha mulher do Numitor, que não era um perigo, porque a mulher nesse tempo não tinha poder político nenhum, então não era uma ameaça ao seu governo. E o que ele faz? Ele transforma ela numa vestal, que era uma espécie de uma sacerdotisa que não podia ter marido, tinha que permanecer virgem para o restante da sua vida. Então não teria perigo de vir um descendente daquela mulher chamada Rhea Silvia, e fica então como vestal. O tempo passa e Rhea Silvia aparece grávida. Todo mundo fica furioso porque ela estava quebrando era um sacrilégio tremendo, né? A mulher tinha que permanecer virgem para toda a sua vida. E ela alega que foi violada, que não foi vontade dela, que forçaram isso a ela e ela acabou engravidando. E mais, disse que tinha sido um deus, o deus Marte, o deus da guerra, que tinha feito aí essa barbaridade. E o povo não acreditou, o rei não acreditou e foi aprisionada por conta de ter deixado que um homem fizesse isso com ela. Porque naquele tempo também tinha isso. Em diversos cantos do mundo, quase todo canto que você vai estudar da história, você vai ver que se a mulher fosse violada,
e ela não conseguisse comprovar que não foi por vontade dela, ela ia em cana, ia para a prisão, morria, geralmente pena de morte, matava a mulher mesmo, apedrejavam. Então isso é uma coisa ubíqua, em todo canto do mundo você vai ver isso aí acontecendo, e não foi diferente ali com os latinos. Quando descobriram que ela estava grávida, por ter sido violada, foi aprisionada por ter deixado que fizesse isso. Foi para a prisão. Então aí ela tem 2 filhos, que são gêmeos, um chamado Rômulo, outro chamado Remo. O rei Amulho, claro, não podia deixar aquela ameaça acontecer, mandou com que seus serviçais pegassem esses moleques e afogassem nas águas do rio Tibre. O cara que foi encarregado disso levou eles para a beira do rio Tibre, só que não teve coragem de ir lá e afogar até morrerem os molequinhos. Então ele jogou as crianças no rio, mas ele não foi lá matar, percebe? A obrigação dele era fazer com que ele se afogasse. Ele simplesmente jogou no rio. As águas do rio Tibre, e foi embora. As águas do rio Tibre estavam cheias, só que as cheias voltaram, as águas voltaram. Quando houve esse ressecamento do Tibre, os moleques ficaram no cantinho e acabaram não morrendo afogados. Tá? Uma loba que vinha tomar água nas águas do Tibre encontrou, conta assim a lenda, encontrou aqueles 2 bebezinhos ali e deu de mamar a eles. Essa é a famosa figura da loba amamentando Rômulo e Remo, que você vai ver permeando todo o Império Romano como o grande mito da fundação. Depois que essa loba termina de amamentar, vai ter um pastor que vai aparecer na cena e vai ver a loba lambendo carinhosamente os 2 meninos como se fossem crias dela. O pastor pega então os bebês, leva junto consigo para criar ele próprio e sua esposa aquelas 2 crianças, e os meninos crescem sob os cuidados desse pastor. Quando atingem a adolescência, a juventude, eles ficam sabendo de baderneiros, de bandidos que moram em volta ali e saqueiam as fazendas em volta, roubam o gado. E, sabendo disso, eles começam a pregar peça nesses bandidos. Eles vão lá e saqueiam as coisas que eles saquearam. Então eles vão lá no campo dos bandidos e pegam as riquezas, os recursos que eles roubaram de algum fazendeiro e roubam para si, roubam dos bandidos. Os bandidos não gostam nem um pouco disso e pregam uma peça. Acabam capturando Remo, porque o Rômulo consegue picar a mula, levam para o dono das fazendas que haviam em volta ali e dizem para esse cara: olha aqui, ó, pegamos esse moleque e ainda tem o irmão dele, que é o irmão gêmeo dele, que também é um moleque safado aí, que vem aqui roubar das tuas coisas. O que é que eles fizeram? Eles levaram o Remo e disseram que ele era responsável, junto com o irmão dele, de roubar as coisas e, enfim, as coisas que eles próprios faziam. Eles jogaram a culpa naquele moleque como bode expiatório para o dono das fazendas em volta ali, que era não outro senão o próprio Numitor, né? O antigo rei exilado, o dono daquelas terras ali, era o próprio Numitor. Quando ele ouviu o camarada que trouxe o Remo ali para si como prisioneiro, dizendo que eram 2 irmãos gêmeos que estavam tocando terror e tudo mais, e ele olha para aquele moleque e percebe que ele está mais ou menos na faixa de idade que os netos dele estariam, ele começa a ficar encucado. Será que esses moleques aí não são os meus netos? E começa a averiguar, começa a questionar o menino, o Remo, de como é que foi a infância dele e tudo mais, e por fim acaba descobrindo que realmente eram os netos deles que eram para ter sido mortos e acabaram não sendo mortos. Então estavam vivíssimos e, enfim, mandam convocar o Rômulo e o pastorzinho, que entrega, conta a história inteira de como é que foi que ele descobriu e tudo mais. E Rômulo e Remo, junto com grupos de homens, vão até a cidade de Alba Longa e vão assassinar o Amulho, que era o usurpador, e vão reinstaurar o avô deles, Numitor, no trono de Alba Longa. O avô, então, diz que eles escolham o território que eles quiserem para fundar a cidade deles próprios. E eles optam por iniciar uma cidade no lugar onde teriam morrido, né? O lugar exato do Tibre, onde eles foram lançados ali para morrer, eles fundam então a cidade que seria a cidade de Roma. Muito bem, quando eles estão construindo a cidade, iniciando a construção da cidade, reza a lenda também que durante um ritual sagrado, Rômulo está construindo as muralhas da cidade
E Remo, moleque, brincalhão e tudo mais, pula por cima das muralhas, zombando dos rituais sagrados. Rômulo então fica furioso com isso e assassina o irmão, mata o Remo e diz que todo aquele que atravessasse as muralhas da cidade teria o mesmo fim. Fratricídio começa a cidade de Roma. Iniciada a cidade, o Rômulo começa a chamar todo tipo de gente para poder encher a cidade. Tinha pouca gente a cidade dele. Então a cidade de Roma, chamada assim por conta do nome dele próprio, Rômulo, ela vira um santuário para todos os exilados. Se você fizesse qualquer besteira na tua terra, você ia procurar santuário, porque você tinha sido exilado da tua terra, você ia procurar santuário em Roma para conseguir uma vida melhor. Então acabou ficando uma cidade famosa por você poder ter um recomeço. Você fazia coisa errada em alguma cidade, você podia ir para Roma tentar iniciar uma vida nova, porque o Rômulo precisava de gente para encher a cidade, que não tinha quase ninguém morando ali. Qual que foi o problema? Em pouco tempo a cidade ficou cheia, só que só homens, não havia mulheres. Então, dentro de uma geração, a cidade ia acabar, porque não iam ter filhos, não iam ter criança. Então o Rômulo começa a ir nas cidades vizinhas propondo casamentos, tentando arrumar contratos de casamentos com os pais das meninas que havia em volta, porque não era a mulher que decidia o casamento, era o pai da mulher. Só que pai nenhum queria dar suas filhas em casamento para aquele tipo de povo ali que eram os romanos, porque tudo exilado, bandido, fugitivo, né? Quem que ia querer dar a sua filha em casamento para aquele tipo de estirpe ali, né? Então o Rômulo volta desolado para casa e não sabe o que fazer, pois não há mulheres com quem os romanos possam se casar. Então o Rômulo, sempre muito malandro, ele arruma uma estratégia. Prepara um grande banquete, um grande festival e convida todo o pessoal das vizinhanças para irem naquele festival ali. Quando estão naquele festival, você vai ver os sabinos, que era uma outra tribo ali, em peso, trouxeram todo mundo, sua família e tudo, e, dado um sinal do Rômulo, os romanos sequestram todas as sabinas, as meninas, as virgens, as filhas dos casais sabinos. Os romanos sequestram as virgens e esse episódio ficou famoso como o Rapto das Sabinas. Tá? Você vai ver diversos artistas aí permeando toda a Idade Média fazendo alusão a esse famoso episódio que foi o Rapto das Sabinas. Enxotaram os sabinos dali, o pai, a mãe e tudo mais, só ficaram as virgens para serem esposas dos romanos. Esposa na força, mas foi assim que se sucedeu. Chutaram os sabinos de volta para casa. Casaram com essas mulheres à força e, passado algum tempo, inevitavelmente os sabinos ficaram furiosos, travaram guerra com Roma. Conta-se que, nessa guerra travada entre os romanos e os sabinos, as próprias mulheres se colocaram entre os dois e diziam: não há motivo de que haja essa guerra porque a culpa somos nós. Se vocês querem castigar alguém, dizia para os pais dela, castiguem a nós, porque nós fomos as responsáveis por isso. Mas fizeram isso simplesmente para parar com aquela guerra e que a matança terminasse. E foi assim que nasceu a cidade de Roma e assim que encheram ela de mulheres com quem pudessem se casar. Rômulo então estabelece um grupo de conselheiros que vai se tornar o chamado Senado, que nós temos até hoje essa palavra Senado incorporada até mesmo na nossa política, que era um conjunto de anciãos que o ajudassem a governar aquela cidade, que seriam... por que Senado? Porque vem de senex, que no latim eram cidadãos de idade, né? Pessoas idosas. Senex, nós temos até hoje, né? Sênior. E aí juntou um grupo de conselheiros para ajudá-lo com o governo e daí nós vamos ter tudo que vai decorrer disso aí. Está fundada a cidade de Roma sob a efígie de um rei, um homem importante, poderoso, chamado Rômulo. E daí nós vamos ter os reis que vão se seguir. Agora, será que foi realmente assim a fundação de Roma, gente? Provavelmente não. Sabemos disso, né? Muitos buracos estão aí que não fecham muito bem com essa história, segundo os historiadores, segundo os arqueólogos, historiadores, enfim, as ciências modernas não acreditam que tenha sido assim. É muito implausível essa fundação da cidade de Roma. O que é mais provável é que os etruscos, que foram realmente a primeira civilização da Itália, hoje não se lembra muito dos etruscos, mas àquela época foram a primeira civilização, o primeiro grupo civilizador da Itália. Porque os latinos, gente, os sabinos,
eles eram pastores, nômades, né? Faziam os negocinhos deles ali, viviam uma coisa muito da natureza, muito fazenda, campo e tudo mais. Os etruscos, nós já vemos eles como grandes artesãos, como comerciantes, comerciando com o pessoal da Grécia, fundando cidades, o que é mais importante. E se acredita fortemente que havia uma liga na região do Lácio, entre as famosas 7 colinas que há ali na cidade de Roma, que diversas tribos de sabinos, de latinos e de próprios etruscos também viviam naquelas, com tendas, com acampamentos ali naquelas colinas, e formaram uma liga chamada Liga Septimontium, que era uma liga, que era ali uma confederação entre aquelas aldeias ali. E os etruscos, provavelmente na sua expansão, porque conquistaram grande parte da Itália durante a sua caminhada, vão conquistar o Lácio e vão unificar essas aldeias separadas aí, essa Liga Septimontium, vão unificar elas sobre uma única unidade política e vão chamar essa cidade de Roma, provavelmente por causa do rio Tibre, que chamavam de Rumon. Então Roma veio de Rumon, que era o nome que se dava ao rio Tibre. Provavelmente foi assim e não da maneira mitológica que se conta a fundação de Roma, com um domínio etrusco. Por que os romanos acreditaram durante toda a sua história em uma versão um pouquinho diferente? Porque um povo com aquela civilização maravilhosa, primeiro de república, depois de grandes imperadores, não podia ter um começo tão infame como esse, com uma conquista de um povo estrangeiro e eles criando a cidade. Como é que a grande civilização romana ia ter o início da sua história como sendo conquistado pelos etruscos? E a fundação sendo feita por parte dos etruscos? Não podia ser. Então modificaram um pouquinho a história. E mesmo no mito da fundação, você vai ver na linhagem dos primeiros reis, são 7 reis, conforme se conta a parte monárquica de Roma, você vai ver os 3 últimos como etruscos. Então provavelmente havia uma linhagem de reis etruscos que, enfim, vão ser sobrepujados pelos latinos, pelo povo nativo da terra ali, que vai instaurar aí sim a república e vai acabar com a monarquia e nunca mais vai querer ter um monarca, um rei governando sobre si. Por isso que os imperadores, começando ali com Júlio César e depois com Augusto, vão ter tanta dificuldade de mostrarem ao povo que eles deveriam realmente dominar sozinhos, tá? Isso é na história de Roma, tá? Falamos aqui da fundação, do mito da fundação da cidade, como provavelmente foi a fundação da cidade. A parte da monarquia vamos falar num próximo vídeo, tá? Monarquia e a República de Roma, o que foram essas coisas aí? Vamos continuar nessa história daí. Nesse primeiro vídeo, a minha intenção é que você entendesse onde que se desenvolveu a civilização romana, como que eram aquelas regiões ali da Itália, os povos que viviam ali e o mito da fundação, tá ok? Vamos começar com a história política, tanto da monarquia quanto com a república e o império, nos vídeos aí a seguir a partir desse aqui, tá ok, gente? Espero que vocês tenham conseguido entender tudo direitinho. Dúvidas ou sugestões, coloque aí nos comentários, ok? Grande abraço, gente, tudo de bom, valeu!